E depois de 9 anos, a nossa queridinha aqui, que era bege, virou bicicleta de palhaço, que era toda colorida e depois ficou definitivamente lilás. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as bicicletas. Em alguns vídeos anteriores que a gente fez do Giro de Itália, tinha bicicletas ali com um valor de 35 mil euros. Então dá até uma certa vergonha chamar o que eu vou chamar nessa foto aqui, ó, de bicicleta. Mas tem uma coisa, eu não sou competidor, nem a Raquel é competidora. Nós usamos a bicicleta hoje em dia só por prazer e às vezes para ter o gostinho de fazer compra de supermercado com um mochilão nas costas e usando as bicicletas, só para ter um motivo para sair de casa de bicicleta, porque tá fazendo em média aí 5 graus, 3 graus, 0 grau. Então para fazer um giro de bicicleta tá bem difícil. Mas voltando para o assunto, por que essa bicicleta tá aparecendo aqui de novo? Ó, ela está insistindo em aparecer. Porque na verdade a gente não está preocupado em competir, como eu já disse, e também tem um valor muito sentimental. Eu, quando fui para Cinisello Balsamo, quando fui fazer minha cidadania italiana, essa cidade aqui, ó, em Cinisello Balsamo, essa bicicleta, ela me serviu, porque eu não podia ainda ter carro, não podia ter nenhum documento para moto e carro, então a única coisa que eu podia comprar era a bicicleta. Tem bastante história de bicicleta. Eu fui buscar essa que a gente está vendo aqui, ó, essa totalmente laranja. Cada uma delas tem uma história muito interessante, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para poder retratar essas histórias que são fantásticas, e hoje culminou em uma manutenção que eu nem sabia que eu sabia fazer, mas para não ficar pagando a bicicletaria, eu mesmo resolvi fazer. Agora estamos arrumando esse freio depois de 9 anos. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Dificuldade maior foi para soltar essa porca aqui, porque além de enferrujada, ela perdeu o allen que estava dentro. Aí eu tive que soltar no alicate, na força bruta, selvagem. E essa bicicleta abóbora que nós estamos vendo aqui, ó, ela é uma bicicleta que eu fui buscá-la em Vernate, uma cidade perto de Pavia, quando eu ainda morava em Cinisello Balsamo, e eu peguei um trem. A minha ideia era que eu pusesse essa bicicleta dentro do trem para voltar, e eu não faria nenhum esforço, né? E para meu azar, depois de ter pego esse trem de 50 km de distância, eu cheguei na cidade e a cidade era tão pequena, eu tive que fazer uma baldeação de 3 veículos. Era o trem principal, um trenzinho local e mais um ônibus, e andar mais 1 quilômetro. Eu não imaginava que isso não seria o pior do que poderia acontecer no dia. Mas chegando lá, a bicicleta estava caindo aos pedaços, estava um bagaço de banco, de guidão mole, pneu totalmente destruído, e o anúncio era outra coisa, né? Eu cheguei todo inocente, pensei que o país não ia ter golpe, e já caí no primeiro golpe da bicicleta. O que eu ia fazer quando eu estava ali?
estava precisando de uma bicicleta para me locomover, como eu disse, não tinha carro e moto, tinha que me virar com a bicicleta. Peguei essa porcaria dessa bicicleta, vim com ela 50 quilômetros em uma estrada que eu não conhecia. A bicicleta estava arrebentando com o corpo, porque ela estava toda desregulada, tudo velha, mas destruída. A única coisa que serviu de bom é contar a história e ter passado por Milão. Foi realmente um caso à parte ali, fazendo isso em bicicleta. Que aí também a gente consegue ver outras nuances da cidade que a gente não consegue ver normalmente nos meios de tram ou em ônibus, né? E a segunda bicicleta também não podia ser diferente, né? Quando você vê um anúncio a 25 euros, que legal! Eu morava ainda em Tinizelo, Bálsamo, e o anúncio que eu vi para essa preta aqui, ó, esse anúncio era Sesto Marelli, que é uma cidadinha também perto ali, 2,5 km. Cheguei lá, o anúncio dizia que era tudo ok na bicicleta. Cheguei lá, eu passei 4 horas esperando o rapaz que tinha dito que estava tudo ok, arrumar os 2 freios, porque ela não tinha freio. E eu peguei a bicicleta, quando dei o primeiro giro, eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Fui enganado de novo? Não tinha freio. Voltei lá, não sei nem por que o rapaz me atendeu, ele era um rapaz da Indonésia, e ele atendeu e falou o que eu queria. Não, o que eu queria? Eu queria chegar em casa vivo, porque a bicicleta não tinha freio. Aí ele foi lá pegar nos apetrechos dele e retirou de uma outra bicicleta, provavelmente ele vivia de rolo, tirou os 2 freios de uma outra bicicleta, o freio ficou uma porcaria, eu tive que depois mandar o freio da frente numa bicicletaria para arrumar. Outros problemas vieram, a bicicleta era totalmente problemática na engrenagem ali da catraca, foi trocando uma coisa, trocando outra, ou seja, as 2 bicicletas até agora, que era respectivamente 25 e 25, elas já estavam na casa ali dos 150 no mínimo. E essa última aqui, o motivo do vídeo de hoje é porque eu fui pão duro, eu não fui para a bicicletaria dar dinheiro para o bicicleteiro, e eu mesmo comprei o kit e instalei o kit novo de freio. Essa bicicleta também tem uma história muito engraçada, para não dizer que é trágica a história até. A bicicleta foi comprada por um rapaz que fazia cidadania italiana, na mesma casa que eu morei. Resolvemos participar de uma festa que tinha na região de Milão, entre Tinizelo, Bálsamo e Milão. Fomos os 3 de bicicleta, passando uma via, um classe A sai do estacionamento e olhando só para o lado do trânsito, ele não viu a bicicleta, a primeira bicicleta, que era a branca desse rapaz da cidadania italiana, e atropelou o rapaz da cidadania italiana, que caiu no chão, a bicicleta estourou o pneu. Só isso aconteceu com a bicicleta, por sorte também não aconteceu nada com ele, e seguimos o barco e deixamos a bicicleta ali e fomos a pé. Para nossa sorte, estava bem pertinho já do evento, mas foi uma coisa até que meio traumática essa bicicleta branca aí. Depois, quando ele venceu a cidadania dele, ele não quis ficar mais na Itália, e aí ele me ofereceu a bicicleta por 35 euros, e nessa ele pagou 50 euros. Ela tinha mais um quê de conservado. Ainda se é nesse modo aqui, ó. Dá uma olhada. E ela era bege, totalmente manteiga, quase branca, não era bege nem branca. No final das contas, um dia eu fiz a loucura de deixar ela a bicicleta do palhaço. Olha aí o que eu aprontei. O impulso da Raquel queria cores, aí eu dei cores para ela. E depois, como a gente já estava passando um pouco de vergonha
Como se a bicicleta desse modelo já não fizesse um pouco de vergonha na gente, né? E aí, para não ser tão ridículo, porque o resultado ficou bem fantasioso, né? Nós resolvemos pintar ela de lilás, que aí a cor agora definitiva dela é lilás. E hoje é esse episódio aqui, ó, o vídeo das trocas de pastilhas de freio, mas só as posteriores. Agora eu vou frear. Mais uma vez. Tá aí.